Quer saber um pouco mais sobre a sociedade em nome coletivo? Fica nessa videoaula que eu vou te explicar. Como vai minha cara? Como vai meu caro? Aula de hoje de direito empresarial, direito societário, aula sobre sociedade em nome coletivo. Algumas observações preliminares sobre esse tipo societário, ok? Esse tipo societário está previsto entre os artigos 1039 a 1044 do Código Civil. 1039 a 1044. Se você for um estudante de direito empresarial, estiver aperfeiçoando seus conhecimentos na área, peço que você leia os artigos 1039 a 1044. Se você está vendo esse vídeo com uma intenção muito mais profissional, te adianto que a sociedade em nome coletivo é uma sociedade que, por suas características, está caindo em desuso. Está caindo em desuso. Mas me cumpre, por uma questão de prova da ordem, por uma questão de prova de concurso, por uma questão de conhecimento geral, me cumpre conversar com vocês no dia de hoje sobre a sociedade em nome coletivo. Bom, dividi essa aula em alguns tópicos, os mais importantes tópicos que eu poderia falar para vocês, de uma forma ampla, de uma forma geral, de uma forma concisa sobre a sociedade em nome coletivo. Para que você entenda as bases da sociedade em nome coletivo, é válido conhecer do seu histórico. É válido conhecer do seu histórico. A sociedade em nome coletivo é uma sociedade de origem antiga, muito antiga, de uma época medieval na Europa, porque, na verdade, a sociedade em nome coletivo, ela se originou em algumas corporações familiares, aquelas corporações que tinham uma família fechada, com uma força motriz da atividade empresarial, né? A origem é essa, nessas famílias que misturavam família e atividade empresarial. E isso diz muito sobre o tipo societário. Você vai ver que faz todo sentido que assim o seja até nos dias de hoje. Bom, eu passo de pronto a comentar sobre a ideia básica e eu dividi a ideia básica em 3 questões, em 3 formas de eu esmiuçar a ideia básica, em 3 formas de eu explicar a ideia básica. É válido que vocês saibam, primeiro, o porquê do nome. Sociedade em nome coletivo tem a ideia de uma responsabilidade em nome de certas pessoas, em nome da coletividade dos sócios. Então, tanto nome quanto responsabilidade se originam em nome das pessoas dos sócios. Entende? A coletividade aqui é o quadro societário, a coletividade é a junção dos sócios, então a sociedade em nome coletivo tem a responsabilidade e tem o próprio nome em nome do quadro societário, em responsabilidade de todos os sócios. E aí, as 3 observações na ideia básica. Primeira observação. A responsabilidade. Os sócios da sociedade em nome coletivo respondem por dívidas de forma ilimitada. Ou seja, a responsabilidade empresarial, a responsabilidade societária é ilimitada. E todos os sócios respondem da mesma forma, a princípio, da mesma forma, de forma ilimitada. O que significa isso? Para quem está assistindo, em uma dívida de terceiro para com a sociedade, após esgotado
após esgotados os bens, após esgotado o patrimônio societário, pode-se invadir os bens pessoais dos sócios. E aí vai mais uma informação. A verdade é que a responsabilidade, daqui a pouco eu esmiuço um pouco mais, eu explico um pouco mais, a responsabilidade, além de ilimitada, ela é solidária. Ela é solidária, ou seja, todos os sócios respondem de forma igual para com as dívidas feitas pela sociedade, quando da invasão de seu patrimônio pessoal. Segunda questão. Diferente de outras sociedades que você já possa ter visto, sociedade em comum, sociedade em conta de participação, a sociedade em nome coletivo é uma sociedade, sim, personificada. É uma sociedade, sim, personificada. O que significa isso? Sociedade em nome coletivo origina pessoa jurídica. A sociedade em nome coletivo é uma sociedade empresária que tem personalidade jurídica. Terceira observação. Como eu caminhei para isso já, talvez fique mais claro para que você entenda a terceira questão da ideia básica. A sociedade em nome coletivo, ela só pode ter como sócios, só podem fazer parte do quadro societário dela pessoas naturais, pessoas físicas. Somente podem ser sócios da sociedade em nome coletivo pessoas físicas. Por quê? Porque, atenção, como é o histórico? Qual é a origem dela? A origem dela não é numa ideia familiar, aproveitamento familiar, afinidade e assim exercer atividade empresarial. Não estou falando que o nome coletivo só serve para famílias, isso não. Mas existe aí um DNA histórico de que a sociedade em nome coletivo tem maior afinidade entre os sócios. O vínculo entre os sócios, ele é maior. O vínculo societário é maior. É o que nós chamamos de forte, atenção à expressão em latim, affectio societatis, forte vínculo entre os sócios, forte afinidade entre os sócios. E por isso, da minha terceira observação, só podem configurar no quadro societário pessoas físicas. Bom, você já sabe que a responsabilidade dos sócios da sociedade em nome coletivo é uma responsabilidade ilimitada e solidária perante as dívidas da própria sociedade perante terceiros. E você também já sabe que é uma sociedade com maior vínculo entre os sócios, um vínculo de pessoas naturais, um vínculo de pessoas físicas. É uma sociedade de pessoas, certo? Uma sociedade de pessoas. Então eu explico um pouco mais como é essa dinâmica societária, bem com a base que você já tem da aula de hoje. Como eu falei, a responsabilidade dos sócios é solidária e ilimitada, né? Perante as dívidas que a sociedade contrair com terceiros. Ou seja, no caso de uma dívida para com terceiros, se primeiro invade o patrimônio da própria sociedade, se patrimônio esgotado esse, parte para o pagamento via patrimônio pessoal dos sócios, pessoas físicas, de forma ilimitada e solidária. Ou seja, todos eles têm essa responsabilidade de forma
igual. Mas aí fica uma pergunta. Será que os sócios podem limitar a sua responsabilidade? Será que a responsabilidade deles pode ser limitada? Bom, o artigo 1039 do Código Civil permite uma limitação interna, uma limitação entre eles, mas não perante terceiros. Explico. O artigo 1039 permite que no ato constitutivo ou em documento posterior a ser registrado na junta, eles façam uma espécie de limitação interna. Se eu tenho sócios pessoas físicas A, B e C, e eu posso trazer que o sócio A não é responsável ilimitadamente, e sim limitadamente. Isso somente no vínculo entre eles, não no vínculo com terceiros. Então, por exemplo, pensemos na hipótese de uma dívida superior ao patrimônio da sociedade empresária, ok? Da sociedade de modo geral. Dívida esgota patrimônio da sociedade, esgota patrimônio disponível da sociedade, ok? Invade patrimônio pessoal dos sócios. Esse terceiro pode invadir indistintamente o patrimônio A, B e C, né, o patrimônio dos três. Sendo que depois, aquele que está num documento, aquele que está no ato constitutivo, que tem responsabilidade limitada, pode entrar, por exemplo, com uma ação de regresso perante os outros dois, se porventura os seus bens pessoais forem utilizados para poder pagar a dívida para com terceiro. Ou seja, a limitação interna é possível, a limitação para com terceiros não é possível. Fica a pergunta de qual é o vínculo, de como é o vínculo societário entre eles. Como formaliza esse vínculo societário? O vínculo societário é formalizado por contrato social. Lembrando, é uma sociedade de pessoas com forte vínculo, com forte afinidade, com forte affectio societatis. Então, o vínculo societário é via contrato social. Contrato social registrado na junta comercial. Bom, agora vamos falar sobre o nome empresarial da sociedade em nome coletivo, certo? O nome empresarial. Você já sabe, sempre é bom nós fazermos esses resgates com a matéria. Você já sabe que a responsabilidade da sociedade em nome coletivo é uma responsabilidade ilimitada. Então, a grande chance, né, muito provavelmente, de seguir a lógica com relação a nome empresarial. Então, o nome empresarial da sociedade em nome coletivo, que deve constar no contrato social, é um nome do tipo firma. Ou seja, com os nomes civis do quadro societário, com os nomes civis dos sócios, certo? Porque é de responsabilidade ilimitada, ok? É de responsabilidade ilimitada. Junto a isso, é importante citar que das duas, uma, ou se tem o nome de todos os sócios, ou se coloca de parte dos sócios e se usa a expressão ao final e companhia, ou e companhia abreviado, né? ECIA. E atenção, essa partícula e companhia, ela só pode ser utilizada ao final do nome empresarial, por um motivo. Aqueles que ainda não viram, verão. A expressão companhia, ela também pode ser usada por outras sociedades, como por exemplo, pela sociedade anônima, né? Pela sociedade anônima, pela SA, ela também pode utilizar a expressão companhia.
Mas a SA não pode utilizar a expressão companhia ao final. Porque a expressão companhia ao final diz respeito tão somente à sociedade em nome coletivo. Diz respeito tão somente à sociedade em nome coletivo. Então, rememorando, nome empresarial do tipo firma com o nome civil dos sócios. Nome de todos os sócios ou parte com a expressão e companhia. Expressão e companhia escrito por extenso ou abreviada. Partimos agora para falar sobre a administração. A administração. Diferente de outras sociedades empresárias, a sociedade em nome coletivo não pode ter um administrador externo. Administradores da sociedade em nome coletivo devem ser obrigatoriamente sócios. Obrigatoriamente sócios com poderes para tal constantes no nome empresarial. É próprio da sociedade em nome coletivo que a administração seja interna, seja do próprio quadro societário. E por fim, uma última observação, que é o dispositivo, a norma por detrás do artigo 1043, caput, do Código Civil. O artigo 1043, caput, ele é a prova cabal, ele é a prova final de tudo que eu comentei até agora. Que é uma sociedade que apresenta vínculo, um vínculo forte entre os sócios pessoas físicas de responsabilidade ilimitada e solidária, forte affectio societatis. E o artigo 1043 é a grande prova disso. É a grande prova que o quadro societário, que a dinâmica societária faz com que o quadro societário, que o grupo de sócios seja um grupo estável, seja um quadro societário bem estável. Ok? Vamos primeiro para a regra, para depois falarmos da previsão do artigo 1043, certo? Como que é a regra, como que funciona para demais sociedades empresárias, com relação à dissolução parcial. Não sei se você já viu, não sei se você lembra, se você já viu, ainda está em dúvida. Como que funciona quando um dos sócios tem uma dívida privada, ou seja, não é uma dívida da sociedade, não é dela, é uma dívida privada, própria dele, particular dele. O sócio tem uma dívida privada, ok? Com qualquer. E a pergunta que se faz é se esse credor qualquer, pode utilizar cotas de sociedade empresária para poder pagar as dívidas. Né? Então, sócio devedor privado, nada a ver com sociedade. Pode ter suas cotas, suas participações na sociedade empresária penhoradas para pagar dívidas. A regra das sociedades, de modo geral, é que sim. As cotas podem ser penhoradas tantas quantas forem necessárias para pagar uma dívida pessoal do sócio. Né? Se transforma a cota em dinheiro, se liquidando, eu posso pagar o credor privado, o credor particular desse sócio. Isso é a regra. O dispositivo, a norma do artigo 1043, quebra com essa regra, dissolve essa regra, por conta do estável quadro societário.
estável quadro societário. Leiam comigo o trecho do caput do artigo 1043. O credor particular de sócio não pode, antes de dissolver-se a sociedade, pretender a liquidação da cota do devedor. Por quê? Porque por causa desse forte vínculo entre os sócios. Então, para se ter cota liquidada para saldar dívida individual, saldar dívida particular do sócio, não é dívida da sociedade, dívida particular do sócio na sociedade em nome coletivo, primeiro é necessário dissolver sociedade para depois que as cotas possam ser liquidadas e aí sim pagar as dívidas pessoais, pagar as dívidas particulares. Antes de dissolvida a sociedade, esta cota não pode ser liquidada e esta dívida não será paga. Certo? Justo? Espero eu que tenha ficado claro. Fiz uma visão ampla, geral, da sociedade em nome coletivo. No mais, se você tiver dúvida, pode me mandar mensagem no Instagram, pode me mandar mensagem nos comentários desse vídeo. No mais, um forte abraço e até a próxima aula de Direito Empresarial.